Pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Seba, eu estou retomando agora o meu canal do YouTube, os meus vídeos que vão também para Facebook, para Instagram. Esse ano acho que eu ainda não tinha feito nenhum e eu estou inaugurando logo em abril. Por quê? Porque em abril a gente comemora, ou lamenta, né? Acho que está mais para lamenta, 100 dias de governo Bolsonaro. Então, sem mais delongas, vamos começar com o mês de janeiro, porque sim, logo no primeiro dia de governo, logo na primeira semana, logo no primeiro mês já teve coisa pra gente comentar. E o maior, óbvio, o maior assunto de janeiro foi o caso Queiroz, envolvendo o filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro. Ah, Céu, mas isso daí não é medida do governo, isso é coisa do filho dele, o que tem a ver com o governo? Tem a ver porque o filho dele é um agente importante desse projeto político, ele é uma liderança desse projeto político. Então, algo que permeia, que envolve alguém central no projeto, tem uma relação direta, uma conexão direta com o governo, naturalmente, não tem como separar essas coisas, ainda mais considerando que é um filho do presidente da República. Como se não fosse bastante, está tendo uma movimentação atípica e irregular de dinheiro diretamente envolvido com o gabinete do Flávio Bolsonaro. Ainda se descobriu que algumas das pessoas que trabalhavam, que atuavam no gabinete, tinham um vínculo direto com chefes milicianos do Rio de Janeiro. E ao nosso eterno padrinho do coração, deputado Fortunato. Muito obrigado, deputado! Vamos junto! O vínculo direto, vamos ser mais explícitos, a gente está falando de esposa, a gente está falando de familiar de chefe miliciano do Rio de Janeiro atuando em um gabinete parlamentar. Relação que fica ainda muito mais explícita quando você pega o histórico desse parlamentar. Um parlamentar que ao longo da sua trajetória fez defesa aberta da existência das milícias, saudou inclusive essa prática em várias situações e prestou, ele mesmo indicou e prestou homenagens a estes chefes milicianos e a outros chefes milicianos. Ou seja, você tem um histórico amplo de relação política de defesa da prática do crime organizado e soma isso a contratação de familiares de chefes do crime organizado dentro do seu gabinete. Ou seja, é muito explícito, é muito nítido, né? É muito evidente que alguma coisa tem aí. Outra coisa que aconteceu em janeiro que chamou muita atenção foi a questão de Davos. E a presença do Bolsonaro em Davos repercutiu muito mal. Repercutiu internamente mal, repercutiu externamente mal. E repercutiu mal porque você teve uma apresentação considerada pífia mesmo, assim, do ponto de vista tanto do conteúdo, né? Enfim, usou ali jargões, fez ali pinceladas ideológicas, mas não se colocou de fato como um agente protagonista, um agente que domina a sua perspectiva. E aqui eu não estou nem falando de ser boa ou de ser ruim, de ser uma perspectiva econômica que seja certa ou errada, mas que seja de fato consistente, né? Ele não conseguiu apresentar consistência nas suas posições, aproveitar tanto para apresentar o Brasil, para fazer uma propaganda do Brasil para o mundo, quanto do ponto de vista das relações bilaterais. Aí a grande ação, a grande medida, a grande agenda positiva que o presidente tentou emplacar nessa visita foi o fato de ter ido almoçar sozinho num restaurante simples, o que pode até soar simpático para algumas pessoas, tipo, legal, é uma postura simples, ele é como a gente e tal, mas na prática é uma grande irresponsabilidade ou, no mínimo, uma grande mostra de incompetência, porque um presidente está em um encontro desse e não usar cada minuto desse encontro, cada segundo, cada fio de cabelo que ele tiver para poder fazer relação, para tentar desenvolver parceria, para tentar fechar bons negócios para o país, isso é uma postura de grande irresponsabilidade e de incompetência. Aliás, essa atitude propagandista que tenta jogar para a internet, que é muito marcada por um viés ideológico profundo, ela não se fez presente só em Davos. Na verdade, toda a atuação do presidente Bolsonaro ao longo desses 100 dias, no que tange as relações internacionais, foram marcadas por isso, por uma postura que era meio oportunista, assim, tentava jogar um pouco para a galera e, ao mesmo tempo, muito ideológico. É curioso como que setores dessa extrema-direita criticam muito a ideologização dos debates, falam que são contra o viés ideológico das discussões, mas como a sua atuação ela é muito marcada por princípios ideológicos e nas relações internacionais isso foi muito manifesto. A gente teve um presidente que foi absolutamente subserviente com os Estados Unidos em tudo que pôde, entregou tudo, entregou mercados, abdicou de posições que tinha, como a participação em grupos multilaterais,
a serviço e a favor dos interesses dos Estados Unidos sem receber absolutamente nada de concreto em troca. E isso só pode ser visto como uma postura de submissão do país. Por isso que eu acho que é muito curioso que essa galera use o verde e amarelo, se diga patriótico, porque na verdade o que há é um projeto de entrega do país. Daí chegou fevereiro, escândalo Queiroz, Flávio ali ainda estava rolando, mas já estava um pouco mais assentado. O que aparece? Um novo escândalo, um escândalo a cada mês. Essa é a meta, essa aí é a grande diretriz que a gente está tendo até agora. E o grande escândalo de fevereiro foi a questão do laranjal do PSL, o escândalo dos laranjas, das laranjas do PSL. Esse escândalo ele surgiu porque foi identificada uma candidatura em Pernambuco, uma candidata que recebeu um volume muito grande de dinheiro do PSL, que é o partido do presidente da República, recebeu um valor, inclusive, maior do que o destinado ao próprio candidato à presidência, e essa candidata teve apenas 250 votos, mais ou menos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas na faixa dos 250 votos. E isso acendeu um alerta do tipo, olha, está tendo um depósito muito grande na conta de uma candidata, e isso não está se refletindo do ponto de vista da expressão e da relevância política dessa candidata, no que tange ao voto, que é o principal indicador da relevância política. Quando foi fazer um pente fino, significou que praticamente todo esse dinheiro foi gasto com uma gráfica que deveria prestar serviço para essa campanha dessa candidata, e essa gráfica não foi encontrada, não conseguiram contato com a gráfica e tudo. Então, tudo indica que foi um grande esquema de desvio de dinheiro. Esse escândalo repercutiu muito também, todo mundo ficou falando dos laranjas do PSL, dos laranjas do Bolsonaro, o laranjal e tudo, e acabou culminando em uma discussão pública mesmo entre o presidente Bolsonaro e o Bebiano, que até então era seu ministro e presidente do seu partido, inclusive durante esse processo eleitoral. Foi um grande aliado do Bolsonaro, foi um dos grandes responsáveis pela eleição do Bolsonaro, e os dois começaram a ter bate-cabeças públicos. Na verdade, nem tanto do Bebiano com a figura do Bolsonaro em si, mas com figuras próximas ao Bolsonaro, com seus filhos, seus familiares. Então, ficou nítido ali que tinha um problema rolando, e isso acabou culminando na demissão do próprio Bebiano. Essa característica, aliás, de ter embates públicos, de ter discordância, de ter uma inabilidade de relacionamento do governo com algumas figuras que até então eram aliadas ou que permanecem a ser, é muito marcante. É muito impressionante como que esse governo tem dificuldade de se relacionar politicamente. E quando eu digo relacionar politicamente, é dentro dos marcos democráticos, é se relacionar com o Congresso Nacional. Por quê? Porque o Congresso Nacional influencia na forma como o Executivo vai atuar, vai se relacionar com a imprensa. Por quê? Porque a imprensa é um braço da sociedade civil de acompanhamento do poder público, de divulgação do que há de positivo, de negativo, enfim, de fiscalização, e uma inabilidade, inclusive, de lidar com a oposição de forma mais ampla. A oposição, seja a oposição manifesta em mandatos parlamentares, seja manifesta através da sociedade civil. Então, é um governo que não é nada apto ao diálogo, à divergência, enfim. Das três, uma. Ou o presidente muda sua postura, entende que ele precisa dialogar com mais gente, entende que ele não é mais um deputado da oposição que vai ficar falando bravatas e xingando e sendo contra o mundo. Não, ele é o presidente da República, ele fala em nome de todos e todas as brasileiras, ele precisa ter responsabilidade com todos e todas as brasileiras, inclusive com aqueles e aquelas que mais odeiam a sua gestão. Ele precisa ter responsabilidade com essas pessoas, isso faz parte do jogo e do processo democrático. Ou ele mantém essa postura do eu vou fazer como eu quero, eu tenho poder e me obedeçam, e se ele mantém essa postura, ele vai para um enfrentamento, para um embate com outras forças e grupos de interesse em termos de poder, e ele pode sair vitorioso. Nesse caso, a gente avança para um regime autoritário, até com potencial ditatorial, fechamento de regime de fato, em maior ou menor grau. Eu não estou falando que é necessariamente botar tanque na rua e sair fechando o Congresso Nacional, embora isso sempre possa acontecer, a democracia tem que ser cuidada todo dia, mas pode ser simplesmente autoritário no sentido de captura mesmo das instituições. Ele tem um controle forte do STF, ele tem um controle forte do Congresso Nacional, ele tem um controle forte da população, e usar de meios supostamente legais para impor vontades, desejos e processos absolutamente legítimos e até ilegais do ponto de vista do princípio democrático do país. Ou a terceira opção, ele tenta se impor, ele bate com a cara na parede
e ele é derrubado. É possível que esse presidente não chegue ao fim do seu mandato se não mudar a sua postura. É possível que a classe política se volte contra ele, é possível que haja uma crescente insatisfação popular. Hoje a gente já tem o Bolsonaro como o presidente de primeiro mandato com pior avaliação. Você tem uma relação já nitidamente ruim com o Congresso Nacional, que é quem pode realizar um impeachment, com troca de farpas, com bate-boca com o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, um grande articulador político, uma figura de muita influência. Então não é nenhum devaneio a gente cogitar que o presidente Bolsonaro não consiga terminar o seu mandato. Mas vamos adiante, vamos chegar em março. Março, mês do quê? O que tem em março? Normalmente é em fevereiro, mas esse ano em março a gente teve carnaval. Carnaval, olha aí, a maior festa brasileira, a maior expressão da identidade do povo brasileiro, com festas acontecendo dos menores municípios aos maiores, com todas as cores, com todos os sotaques, com todos os ritmos. Tem festa para todo gosto, tem festa de todo tipo. E o que um presidente patriota, um presidente que ama o povo brasileiro, que ama a cultura brasileira, vai falar do carnaval? Este ato repugnante se chama Golden Shower, nome em inglês para o fetiche de urinar na frente de um parceiro ou sobre ele. Na descrição do vídeo, o presidente disse: "Não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades." É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. Vamos mudar de assunto, vamos falar disso. Tá bom, vamos falar de outro escândalo, né? Já teve aí o Queiroz em janeiro, teve o Laranjal do PSL em fevereiro, então março a gente vai falar do vizinho do Bolsonaro. 14 de março a gente completou 365 dias, um ano da execução da vereadora Marielle Franco, e havia uma pressão muito grande da população, da imprensa, da comunidade internacional pela revelação mesmo, né, de quem executou Marielle Franco e Anderson, seu motorista. Duas coisas chamaram muita atenção nessa história toda. A primeira delas é que esses homens que foram presos são membros de um grupo de extermínio, são membros da milícia, são pessoas contratadas para realizar execuções. Então, não faria muito sentido esses caras por si só terem executado a Marielle. É importante se identificar quem foi que puxou o gatilho, é importante, mas ainda fica aberta a questão: quem mandou matar Marielle Franco? Quem mandou matar Marielle? E essa foi uma questão que foi levantada em março e que não parou de ser colocada até hoje, porque o caso ainda não foi desvendado. Quais são as reais motivações por trás da execução da Marielle? Para piorar, o filho mais novo do presidente teve um namorico, isso é informação oficial da polícia, teve um namorico, um relacionamento com uma das filhas desse miliciano preso. Então, além de ter uma relação direta de emprego do filho dele com familiares milicianos, além dele ser vizinho do executor da Marielle, ele ainda tem um filho que namorou a filha do homem que foi preso. Então você tem um complexo de relações aí que permite a gente pelo menos dizer: olha, é preciso averiguar se existe algo aí. Isso não é normal, isso não é banal, isso não é qualquer coisa. Veja, qualquer risco, por menor que seja, qualquer risco que a gente possa estar correndo da presidência da República estar sob influência do crime organizado do Rio de Janeiro, é um risco que não pode ser deixado de lado. Isso não é uma coisa qualquer, isso não é uma coisa banal. E é muito preocupante, principalmente quando se considera que um dos elementos principais de discurso desse presidente se dá sobre a segurança pública. E por fim, abril, o mês que a gente ainda está no começo do mês, ainda não apareceu nenhum escândalo, né? Então está faltando ainda o escândalo de abril, a gente já teve um para janeiro, um para fevereiro, um para março. E abril, apesar de não ter nenhum escândalo, já tem alguns assuntos que dá para a gente comentar. Já teve o ministro da Educação indo para o Congresso Nacional tomar um esculacho de vários parlamentares, de várias parlamentares. A gente teve também o Paulo Guedes no Congresso Nacional se envolvendo em bate-boca, em história que foi até parar na delegacia depois de funk no meio do plenário. E a gente tem a brilhante posição do presidente da República de que o problema do desemprego no país é culpa do IBGE. Então, o problema do desemprego do Brasil é culpa do dado, não é da realidade, né? O dado está ali, está dizendo que tem desemprego, mas o problema é o IBGE, o problema não é que as pessoas
continuam sem emprego, continuam tendo muita dificuldade de viver e de se desenvolver economicamente no nosso país. Então chegamos ao fim dos 100 dias com quais características marcantes? Primeiro, escândalos, muitos escândalos. Na verdade, se fosse avaliar pelo conjunto da obra, como se avaliou para condenar outros políticos, ia ser difícil sustentar que Bolsonaro continuasse solto, porque você tem muitas coisas, dá para fazer um PowerPoint inteiro ligando vários escândalos à sua figura. Uma segunda característica muito marcante é a falta de diálogo, a falta de capacidade de escuta, e a democracia é a arte da troca. Então, um viés autoritário, pode-se dizer, um viés de quem está inapto à construção conjunta política mais ampla, para além da sua visão de mundo, das suas perspectivas. Uma outra característica muito marcante é a forte ideologização desse governo. Então, é um governo que se orienta muito pelas convicções pessoais do presidente da República. Isso não significa que são convicções certas, erradas, nada disso. Só significa que são convicções absolutamente arbitrárias, absolutamente particulares e absolutamente impactantes para os outros. E aí, a partir do momento que isso impacta os outros, sim, deixa de ser só uma questão de opinião pessoal do presidente, passa a ser um problema coletivo, um problema conjunto. Isso está explícito nas relações internacionais, quando ele chega e exalta ditador no Chile, causando constrangimento ao próprio povo chileno, ao presidente chileno, quando ele abre uma tônica belicista contra vizinhos como a Venezuela, mesmo não tendo condição nenhuma do Brasil entrar em qualquer guerra, quando ele ataca a cultura e o povo brasileiro, por exemplo, no episódio do Carnaval, ou agora, mais recentemente, com essa história de tirar os pardais, que a primeira vez pode parecer bom, né? Vou tomar menos multa, mas é uma grande irresponsabilidade você deixar todas as estradas do Brasil sem pardal, ou nas manifestações dos seus ministérios das relações exteriores, quando manda um telegrama para a ONU falando que não teve ditadura no Brasil. Mas tem coisa boa, a gente ainda não está defendendo, a gente não está ainda lá na ONU fazendo um discurso dizendo que a Terra é plana, então a gente ainda está um pouco resguardado. Por fim, tudo isso culmina com os dados de que a gente tem um presidente pior avaliado em primeiro mandato. Hoje é um dia de festa. Então é isso, pessoal, meu nome é Rafael Seba. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal do YouTube, isso é muito importante, isso ajuda muito. Deixa um comentário também, sei lá, não gostei, não concordo, falou bobagem, ou não, achei muito doido, não tinha pensado nisso, ou cara, você esqueceu de falar daquilo, ou então queria que você desenvolvesse mais esse ponto. Deixa aí, porque isso ajuda muito mesmo, para eu saber com quem eu tô falando, se o que eu tô falando tá fazendo sentido, enfim, e como que eu posso deixar esse canal cada vez melhor, né? Então tô aí com a meta de fazer agora vídeos toda semana, e para isso é fundamental que o conteúdo seja sempre alimentado por vocês. Então vamos embora, e até a próxima quarta ou até a próxima terça, enfim, até a semana que vem, quando vai sair meu próximo vídeo.